procura de... Por exemplo, uma coisa que é extremamente importante. Nós temos uma série de corpos celestes que circundam a Terra. A procura de meteoros, a identificação de meteoros é uma coisa extremamente importante por causa das extinções que eles podem provocar. Tá? É uma coisa importante a se fazer. O mapeamento desse negócio. O que mais, pessoal? Podem trabalhar com astrobiologia. Se você fizer um curso de geografia, dá para você trabalhar em astrobiologia. Você vai ter fundamentos de geologia lá para trabalhar. Sem problema nenhum. Mais algum? Políticos. Dá para trabalhar com astrobiologia. De que forma? Dá dinheiro para a gente trabalhar. Mandamos para o espaço. Vamos lá. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá. Vamos para o próximo. Agora nós temos um problema, que é o que eu vou destacar aqui com vocês. Dentro da astrobiologia, a primeira questão lá era a questão envolvendo a origem da vida. E o nosso grande problema é como atacar essa questão. Porque, veja, é um problema científico, certo? Mas como é que nós vamos estudar essa questão? Eu vou mostrar alguns slides para vocês entenderem a complexidade do problema. Esse primeiro slide aí, esse branquinho que aparece no meio, é o ferro. Esse daí é a nossa famosa hemoglobina. Vamos para o próximo. Isso daí é uma proteínazinha pequena. Todos aqueles azuizinhos são os átomos vermelhinhos, oxigênios, nitrogênios, tá? E aqui um desenho dela, olha o enovelamento que ela faz, como que ela tem diferentes estruturas. Vamos para o próximo. Isso daí, pessoal, é um pedacinho da membrana de uma célula animal. As nossas células têm isso daí, vejam. É uma camada de lipídios, tem proteínas, tem glicoproteínas, tem um monte de estruturas na nossa célula. Vejam como isto é complexo. Próximo. Essa é uma célula. Tá? Essa é uma célula. Então vejam a questão das coisas que você tem dentro de uma célula. Todas essas coisas. Todas as nossas células têm isso. Bom, o sistema é complexo. Como é que eu vou estudar esse sistema? Esse é o meu problema. Vamos lá. Ah, tem mais um. Isso daí é a Escherichia coli. Tá? Uma bactéria. Próximo. Bom, o primeiro cara a ter uma ideia de como estudar a questão da origem da vida foi um sujeito chamado Charles Darwin. Bom, existe uma questão filosófica dentro da questão da origem da vida que vocês precisam entender. Existe um argumento criacionista, tá, que eles dizem o seguinte: se você está andando, vamos colocar o seguinte, você está andando numa floresta, tá? Você está andando numa floresta e você vê um celular. O exemplo é um relógio, mas vamos modernizar o exemplo. Você vê um celular jogado na floresta. Bom, qual é a sua primeira ideia? Teve alguém que fez o celular, o feitor do celular, o cara que fez. Por quê? Isso daqui é uma estrutura complexa, envolve um plástico, envolve um teclado, uma tela.
Mais ou menos como aquilo. Um celular não ia surgir do nada. Se vocês pegarem todas as partes do celular, todas as coisas que precisam fazer no celular e jogar na floresta, tá? Por combinação aleatória, iria passar a idade do universo e não ia montar o celular. Tá? A mesma coisa é em relação à origem da vida. É um argumento utilizado pelos criacionistas que diz o seguinte: é tão complexo, que você, por combinação aleatória, você não vai conseguir juntar todas as coisas de uma vez só. Tá? Bom, então, qual é o resultado dessa ideia? Não podemos estudar a origem da vida. Não é verdade. O Darwin foi a primeira pessoa a imaginar o sistema, mas ele não trabalhou. Vamos para o próximo. Esse sujeito, chamado Alexander Ivanovich Oparin, ele publicou um trabalho em 1924, certo? Um pequeno livro, onde ele dá uma sugestão de como você abordar a questão da origem da vida. Porque o que acontece aí, nós temos que ir um pouco atrás na história. Aconteceu o seguinte: por volta de 1860, o Pasteur acabou com o que nós chamamos de teoria da geração espontânea. Até Pasteur, havia duas formas de você produzir um ser vivo: através dos pais, tá? Então o cachorrinho encontra a cachorrinha, tem sexo. Eles me deram uma lista de palavras que eu não podia falar. Tá? Eles têm intercurso, né? E tem o cachorrinho. Os pais de vocês foram a mesma coisa. Mas antes do Pasteur, as pessoas acreditavam o seguinte: você podia obter um ser vivo a partir de matéria em putrefação. Então tinha receita para camundongo, para crocodilo, para rato, para não sei o que lá. O Pasteur acabou com essa história. Tá? Daí surgiu, tá, um lapso de 1860 até 1924, ninguém sabia como estudar a origem da vida. E esse sujeito veio com uma ideia genial. O próximo. Esse daí é o Haldane, certo? E ele publicou a mesma ideia, não foi exatamente a mesma, mas semelhante em 29. Ele não conhecia o trabalho do Oparin. Hoje é conhecido como hipótese de Oparin e Haldane. O que dá essa hipótese? Pode ir para o próximo. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta? Galera aqui é tudo estudiosa, mano. Isso aí tá de boa, todo mundo tem em mente isso aí. Ah, é? Então tá bom. Ninguém tem dúvida, é uma maravilha. Eu até pedi para não apagar a luz para vocês não dormirem. Bom, qual foi a ideia genial deles? A ideia genial deles foi o seguinte: realmente, se você imaginar a história do celular, é impossível que, do ponto de vista aleatório, todas as partes se juntem de uma vez só. Então vamos dividir o problema em partes. Essa foi a grande sacada desse sujeito. E o que ele imaginou? Ele imaginou um processo ocorrendo em partes. Então, nós temos aqui no início, tá, a formação do nosso planeta, a Terra. Daí ele imaginou o seguinte: vamos supor, essas moléculas, pessoal, existiam na Terra primitiva. Metano, monóxido de carbono, CO2, hidrogênio, gás sulfídrico, ácido cianídrico é muito comum, tá? Amônia, água. Ele imaginou essas moléculas reagindo entre elas e formando aminoácidos, açúcares, lipídios, uma complexação. Mas não é, pessoal, uma coisa de uma semana.
um mês, um ano, 10 anos. É uma coisa de milhões de anos. Um processo lento de acumulação dessas moléculas. Por sua vez, essas moléculas, quando atingem uma concentração, começam a formar polímeros, moléculas gigantescas. Aumenta a complexidade. Então, aminoácidos formam peptídeos, proteínas. Os açúcares podem formar estruturas grandes. Os lipídios podem formar micelas. E daí, o Opari falou o seguinte: a combinação dessas moléculas formam o que nós chamamos de estruturas coacervadas. O que são estruturas coacervadas? Parecem células, mas não são células. Eu vou mostrar para vocês. Daí, dentro dessas estruturas coacervadas, começam a ocorrer reações químicas. E as reações vão mudando, até que por volta de 3,5 a 3,8 bilhões surge o primeiro ser vivo. Então veja, ele não imaginou um processo de uma vez só. Ele imaginou um processo em etapas lentas de milhões de anos. O que isso nos dá? Nos dá o seguinte: se você conhecer todas as etapas, você pode montar uma receita. Então, para ter uma célula Miller, que eu preciso? Tantas gramas de carbono, tanto disso, combinando disso, dessa forma, você tem uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Tá? Ele dividiu o problema em etapas. O próximo. Bom, os anos se passam, tá? Isso daí foi em 1924. Era uma ideia que era discutida em ciência. Todo mundo achava interessante, mas ninguém tinha mostrado que isso era possível. Daí, lá por volta de 1952, entra na história um sujeito chamado Stanley Miller. Tá? Esse Stanley Miller, ele resolve fazer o doutorado dele com um sujeito chamado Urey. Era um ganhador de prêmio Nobel da Universidade de Chicago. O Stanley Miller vai um dia assistir uma palestra desse Urey. E a palestra era atmosferas planetárias, principalmente dos planetas gigantes, Netuno, Saturno, etc. Ele assiste a palestra do Urey e chega para o Urey e fala: ó, eu quero fazer minha tese de doutorado fazendo reações dessas misturas de gases para a síntese de biomoléculas. O que o Urey fala para ele? Não, isso daí é um tema, como é que se diz, fronteira, muito difícil. 4 anos você tem que ter um doutorado. Porque quando você entra na universidade, você faz a graduação, eu tenho aluno de doutorado. Eu tenho que ter um tema para o meu aluno que depois de 4 anos ele tenha material para escrever uma tese e defender. Se ele pegar um assunto que não dá nenhum resultado experimental, passam-se 4 anos e o que acontece? O orientador é chamado de incompetente ou louco. Vai lá, coitado do menino, trabalha direto no laboratório, também, você viu o tema que o doido deu para ele? É isso que acontece. Então, o Urey falou para o Miller: esse tema nada feito, esse daí não dá tese de doutorado. O que o Miller fez? Era um cara jovem, tinha 21 anos na época, chegou: não, mas eu quero. E o Urey: não quero, não quero. Não. No fim, o outro se encheu o saco, tá? Porque ele ficou no pé, realmente, ele conta isso no testemunho que ele deu, que ele ficou no pé do outro, até que o Urey pegou e falou para ele: vamos fazer o seguinte, você tem 4 anos para fazer a tua tese. Nós vamos gastar 1 ano nesse tema. 1 ano. Se não der certo, você vai fazer o que eu mandar daqui para frente. O cara falou: tudo bem. Ele topou. E eles fizeram o seguinte experimento. Vamos para o próximo, Marco. Tá? Ele pegou, pode ir para o próximo. Ele pegou e construiu esse equipamento. Tá? Esse equipamento. Na verdade, quem ajudou o Miller a desenvolver o equipamento foi o Urey. Ele sentou com o Miller e ajudou a coisa. E esse equipamento era o seguinte: aqui ele colocou água que ele aquecia a 80 graus.
E ele encheu o equipamento com gases, metano, amônia e hidrogênio. Por que ele escolheu esses gases? Por causa da palestra lá do Uri, que a atmosfera dos grandes planetas do Sistema Solar eram constituídos desses gases. Então, eles imaginavam que a Terra primitiva tinha esses gases. Tá? Ele colocou ali em cima 2 eletrodos de tungstênio que geravam uma faísca. Então, isso estava mimetizando o quê? Mimetizando os raios que existiam na atmosfera primitiva. Então, vejam, a água mimetizava o mar, os gases da atmosfera, e a fonte de energia, tá, era dada pelos eletrodos, que seriam os raios da Terra primitiva na atmosfera. Foi isso. Para surpresa tanto do Miller e muito mais do Uri, depois de algumas semanas, eles fizeram uma análise química e eles encontraram glicina, alanina, beta-alanina e ácido aspartico. 3 aminoácidos que nós chamamos de proteicos, que são encontrados nas proteínas de todos os seres vivos. Tá? Só a beta-alanina que é um pouco mais rara, mas em alguns animais ela é comum. Eles encontraram esses aminoácidos. Daí o Miller conta que quando ele obteve o resultado, o Uri chamou todo o departamento de Química da Universidade de Chicago para ele fazer uma apresentação do trabalho. Daí os caras, ele apresentou o trabalho, os caras falaram, não, foi contaminação de aminoácidos, você contaminou. Daí ele explicou, não, o equipamento não estava contaminado. Ele explicou como ele tinha levado, daí fizeram uma outra pergunta, ele respondeu. Daí de repente ele ouviu um silêncio no auditório, todo mundo quieto, e ele falava que ele tremia que nem uma vara verde, que ele tinha 21 anos, 22 anos, né, pela primeira vez, ele tremia que nem uma vara verde. Daí de repente aquele silêncio mortal, o professor levanta e bate palma e fala, você achou a explicação para a origem da vida. Daí foi. Em 53 é uma data importante para a ciência porque inicia aqui